Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, custa muito ver neste orçamento os mesmos erros e marcas que o país lhe tem descoberto a si ao longo dos últimos meses. Esse autocontentamento e suposta habilidade que afinal são um otimismo inconsciente e incapaz de proteger os portugueses no presente e para o futuro. Essa propaganda eufórica que afinal esconde um governo bloqueado, incapaz de reformar, a devorar no presente os frutos e até as sementes da boa conjuntura internacional e dos efeitos das reformas anteriores. Os portugueses, aqueles que são os verdadeiros sujeitos do poder político, transformados em mero objeto do poder do PS e da sua ânsia para o manter. Tudo se justifica e tudo se sacrifica ao interesse do PS no curto prazo. Este é já o vosso terceiro de 4 orçamentos. A estratégia repete-se e já não há esperança que melhorem. Felizmente que se converteram a alguma consolidação orçamental nominal, colocando em causa tudo o que as esquerdas e rasgando tudo o que as esquerdas sempre disseram e tomando mão de armas que jamais esperaríamos que viabilizassem. Os maiores cortes por cativações e no investimento público de que há memória, contrariando os orçamentos aqui aprovados. Aumentos de impostos indiretos que trazem a carga fiscal recorde a máxima maior que o país alguma vez suportou. Perdões fiscais e antecipação de receitas de impostos que aliviam muito algumas grandes empresas de setores não transacionáveis. Este é o vosso penúltimo orçamento do Estado. E mais do mesmo, nada que prepare e dê esperança para o futuro e já agora, que disfarça propagandisticamente o presente, pois os portugueses sabem e veem que os senhores os puseram a pagar mais impostos e contribuições ao Estado para dele receber menos e piores serviços. Senhor Primeiro-Ministro, este orçamento não cuida do nosso futuro coletivo. Se não, diga-me, o que é que ele traz de favorável para as empresas? Nada. Que medidas é que traz para as exportações e o investimento? Não traz nada. Que reformas é que fazem? Nada. É um orçamento sem nada para as empresas, nada para as exportações e para o investimento, nada de reformas, nada para a criação sustentada de riqueza e nada para um futuro sustentadamente melhor. É por não trazer nada disso que, segundo os vossos próprios números, em 13 anos de governo das esquerdas, 2 são de desaceleração económica. 16 desacelera face a 2015 e 18 desacelera face a 2017. Diga-me, Sr. Primeiro-Ministro, qual é que é o vosso programa para além de prosseguirem a devolução de rendimentos e redistribuição que o anterior governo relançara? Qual é que é o vosso programa para além da devolução viabilizada pela normalidade que este anterior governo recuperou? E já agora, depois dessa emergência para a qual o senhor e tantos dos seus colegas de governo muito e tanto contribuíram. Este orçamento não tem nada para além da redistribuição típica de tempos de normalidade, mas ameaça o nosso futuro. Nada faz pelo crescimento e a criação sustentada de riqueza. Os senhores já perceberam nas palavras que o motor da economia, como a portuguesa, pequena e aberta, deve estar nas exportações e no investimento. Mas insistem mais uma vez que essas palavras nada têm de prática, porque este orçamento põe as fichas todas noutro motor, o consumo interno. E, portanto, o país já percebeu. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, os empresários também já avisaram. Este orçamento não faz nada pelas exportações e o investimento. Em vez de aproveitarem uma boa fase do ciclo económico para preparar o futuro, o que é que fazem? Aumentam a receita e a despesa estrutural do Estado, que é aquela que subsistirá mesmo nos momentos menos favoráveis do ciclo económico. Com uma das dívidas públicas mais elevadas da Europa, fazem muito pouco para a sua
redução. Este é o vosso futuro. Nada pelo crescimento sustentado da economia, nada pela consolidação estrutural das contas públicas e muito pouco pela redução da dívida. Abdicaram do futuro pensando apenas no vosso interesse do presente. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, se não trazem nada para o futuro, pelo menos este orçamento é bom verdadeiramente para o presente? Nem isso. É que, apesar da vossa propaganda, sabemos que com este governo os portugueses pagam mais do rendimento nacional para o Estado para receber de volta menos e piores serviços. Sim, paga em 2017 como nunca em impostos e contribuições comparado com o peso da economia. Nunca se foi buscar tanto à economia para alimentar o Estado. Ainda nos tentaram confundir dizendo que era do crescimento económico, como se os portugueses não se lembrassem do aumento de impostos indiretos, em particular os combustíveis, taxas e taxinhas que nestes 2 anos criaram e que agora voltam a repetir, como se os portugueses se esquecessem. Os números da UTAU confirmaram esse aumento da carga fiscal e o próprio Governo diz que em 2017 e 2018 a receita estrutural, a tal que fica para lá do ciclo económico, aumenta. Senhor Primeiro-Ministro, se os portugueses pagam em geral mais impostos e contribuições, há um grupo especial que é verdadeiramente atacado por este Governo. Falo dos trabalhadores independentes, os chamados recibos verdes. A estes, com um elevado grau de desproteção e de risco que assumem, o que é que os senhores fazem? Para milhares e milhares deles, castigam-nos com aumentos de impostos de IRS que podem ultrapassar os 15% ou 20%. Mas não é apenas o mais que o Estado passa a pedir aos contribuintes portugueses, é o menos e o pior que lhes dá de volta. Senhor Primeiro-Ministro, o país assistiu, incrédulo e chocado, já agora, todo o país, exceto o Senhor Primeiro-Ministro, assistiu, incrédulo e chocado, às trágicas falhas do Estado na proteção das pessoas, ao colapso da proteção civil no combate aos incêndios, ao roubo de armas e aos entupimentos nos serviços de fronteiras, ao agravamento da lista de espera nas cirurgias, às finanças, Ministério das Finanças a bloquear cirurgias oncológicas ou a reposição de pessoal não docente nas escolas. Vimos como as vossas medidas diminuíram as horas de produção e de atendimento no Estado. Vimos como fizeram um maior corte no investimento público e as maiores cativações de que há memória. Tudo com o ombro e apoio amigo das esquerdas. Vimos, Senhor Primeiro-Ministro, como mais este orçamento não traz futuro, faz um presente em que os cidadãos pagam mais ao Estado para receber dele menos proteção e menos serviços. Este horizonte sem futuro, este presente em que por trás da propaganda está um governo que castiga os portugueses, é o seu. Precisávamos de um primeiro-ministro diferente, de um governo melhor, a quem pudéssemos confiar o nosso futuro. Infelizmente não é o caso. Muito obrigado, Sr. Deputado.